Renan, ó, Renan não, Henrique, João Vitor, Supervia. Tudo certo. Então, Renan, esse tema é bem importante para a gente aqui na Supervia, tá? Hoje a gente trabalha com três tipos de lubrificação. Aí falando da via e de material rodante. Então, no material rodante a gente trabalha com aqueles sticks de lubrificação de frios de roda. E também na série Alstom a gente tem aquele spray de lubrificação, tá? Aí mais da via permanente, que é a área que eu faço parte. Nós temos um lubrificador da LB Foster na Central do Brasil, que foi instalado há mais ou menos 8 anos, e isso reduziu bastante para a gente o número de acidentes em virtude de escalada de roda no pátio da Central do Brasil, que é um pátio bem grande, complexo, com muitos AMVs enforcados. Então, isso foi fundamental para a gente ter uma melhoria aí no ponto de vista de descarrilamentos. Desde 2019, a gente tem feito testes com um lubrificador embarcado em alto de linha, tá? Ele tem a mesma função do lubrificador da LB Foster, que é lubrificar a face de bitola, só que diferentemente da LB Foster, esse é um lubrificador que ele é dinâmico, ele vai andando sobre a via no alto de linha, e a gente tem a possibilidade de estar lubrificando aí algumas curvas aí ao longo da nossa malha, tá? Pontualmente. Então são esses os 3 processos que a Supervia tem no momento. Estamos engatinhando aí, se a gente for pensar e comparar com as ferrovias de carga, que tem hoje um processo de gerenciamento do atrito muito mais robusto, né? A gente está bem no início dessa caminhada. Eu não vejo também que nós iremos chegar a ponto de ter uma malha completamente lubrificada, igual a MRS Logística tem, por diversos motivos. Nosso traçado é muito menos severo que o deles, posso dizer assim. A gente tem raios de curva muito mais folgados, nossa geometria é muito mais favorável, né? Mas considero ser aí fundamental a lubrificação, tanto para mitigação de acidentes e pensando aí no gerenciamento do atrito, na saturação do sistema, economia de roda e trilho, né? Mas a princípio hoje, na Supervia, nosso foco maior é mitigar acidentes. Hoje a gente não tem uma lubrificação aí com o intuito de economizar a roda ou trilho. E é isso. João? Pode falar. Renan, VLT Carioca, tudo bem? Tudo bom, Renan? Tu chamou o Henrique de Renan, hein? Tu tá pensando muito em mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O sistema por spray, né, pulverizado aí de óleo, é semelhante ao do VLT. Eu te perguntar, esse sistema ele veio original nos trens da Alstom, e qual o lubrificante, sabe informar? Ô, Renan, eu sei que ele é original, mas eu não sei, eu posso passar isso para você por e-mail, pedir para o pessoal do material rodante te enviar essa especificação, mas eu não sei de cabeça não. Aí já entrando nesse assunto, a graxa que a gente usa, tanto da LB Foster quanto para o dispositivo que a gente tem no alto de linha, é aquela Gadus S220 da Shell, tá? Eu tenho um estudo aqui da MRS, eu posso até compartilhar com vocês, falando da eficiência dessa graxa, sendo a melhor aí apontada pelos fornecedores aí que tem um know-how nesse assunto.
Isso. Não, na verdade a gente não tirou os sólidos não, Henrique. O que a gente vinha fazendo era justamente esses testes aí com alto de linha, e durante os testes a gente teve que fazer algumas modificações para entender o comportamento da frenagem, né? Da frenagem do trem, ver como é que era o comportamento à medida que a gente passava a lubrificação no trecho. E aí daí pode ter surgido essa confusão aí que a gente tirou realmente do trem que estava fazendo o teste, o bastão, porque num primeiro momento a gente notou que a lubrificação do trilho estava impregnando ali naquela região do bastão, do stick. Então a gente fez um teste em alguns momentos sem o bastão no trem. Mas conseguiu com que a liberação de graxa fosse menor ali na região da face de bitola, e esse efeito colateral aí que a gente já tá? Foi aí essa confusão, mas a gente não parou com a colocação do stick aí, amplificador na série dos trens chineses. Outro ponto também, eu esqueci de falar, a gente usa os três. Tem mais uma outra lubrificação que a gente faz, eu esqueci de pontuar, que é a lubrificação manual. Você falou aí da região de AMV da chave, a gente executa também na Supervia a lubrificação manual dos AMVs na região de vedação ali, da ponta da agulha, tá? Nos principais pátios. Deodoro, Central do Brasil, Santa Cruz, Belford Roxo, os maiores pátios a gente faz essa lubrificação manual, para também estar evitando essa escalada de roda aí nessa região. Então, são 4 processos. O da LB Foster fixo, o dos trens, que são os sticks, e o aspersor, né, o spray da Alstom, lubrificação da ponta de agulha feita de forma manual, e o alto de linha lubrificando ao longo do trecho. Henrique, se não me engano, é o da LB Foster, tá? É aquele... Eu esqueci a marca. É o da LB Foster, quem é o LB... eu posso passar isso para você também, mas como eu sou da via permanente, essa parte do material rodante eu não tenho na cabeça, senão. Ô, João, desculpa, Henrique. Pode falar.
Tem uma questão também do. Tem uma questão, acho que é o molibdênio, né? Molibdênio, se não me engano, é um componente que é bem caro, que eleva o preço aí desses bastões. Ele é líder, né? João, você como tem sistemas mistos aí de lubrificação, já chegou em algum momento a medir o coeficiente de atrito para comparar e tem algum trecho que só usa um tipo de trem, um tipo de lubrificação para poder ser feito isso? Ou está tudo misturado mesmo assim? Porque aí ficaria complicado, né? Você um dia fazer um estudo se está misturado, né? Mas já chegou a fazer algum estudo de coeficiente de atrito? Não, coeficiente de atrito, a gente optou por pegar a mesma graxa da MRS, né? Porque lá eles têm o tribômetro ferroviário para medição, então a gente espera que o coeficiente seja o mesmo, né? Mas no próximo ano a gente tem defendido aí a compra desse tribômetro ou do serviço aí de medição do coeficiente de atrito para a gente conseguir validar o nosso processo, né? Ver se está tudo ok. Porque tem. É uma boa informação, Henrique. Não tinha essa experiência sua aí. O que a gente vem entendendo não seria para os trens, né? Seria para o trilho. Mas é uma boa informação. A gente até pensava em fazer para a hora também, mas vindo aí dessa nova do metrô, a gente pode avaliar isso melhor. Será dizer, cara, vamos o próximo ano aí, como a gente está defendendo,
essas duas opções, ou compra de serviço ou do próprio tribômetro, e aí, à medida que os estudos forem acontecendo, vamos trocar essa figurinha assim. É muito importante esse benchmark. Com certeza. Gostaria de saber dos outros participantes da utilização desses dispositivos lubrificantes de faixa de bitola, somente aquela do Gage fez. Mais alguma outra concessionária usa esse tipo de lubrificação para mitigar acidente? Ou vocês utilizam mais para controle de desgaste? Aqui no VLT Carioca, estão vendo? Tá tranquilo? Não, tão chiado. Não, o meu microfone não, né? O meu tá tão chiado aqui. Tô ouvindo bem. Eu desliguei e continuou, né? Engraçado. Bom, aqui no VLT Carioca, né, a gente tem o trem da Alstom, estou pensando em outros operadores. E ele já veio com um sistema de lubrificação embarcada, né, de óleo também para pulverizar. Só que no começo da operação, o óleo, né, o óleo que veio original, o óleo da Fuchs, é um óleo muito caro, um óleo importado. E aí, no começo da operação, o pessoal viu, pô, esse óleo é muito caro, não dá para assumir esse custo, o consumo vai ser enorme. E aí decidiu-se, né, lá no começo, eu não estava na empresa nessa época, mas assim, decidiram não usar o lubrificante embarcado e usar a lubrificação manual. Então, ficam uns 2 anos aí usando a Shell Gados também, a S220, mesma coisa, né? Inclusive foi a Vidon mesmo que recomendou, porque ela é amplamente utilizada aí, como foi falado aí pelo João. Então, o pessoal usava a graxa manual, ficava rodando praticamente todo dia, havia, então semanalmente tinha... Opa, o Shadow sumiu agora. Então, o pessoal rodava, tinha aí um desprendimento de mão de obra para rodar a via toda, fazendo a modificação manual das curvas, né, e AMVs. Ou seja, vai lá um mecânico com a espátula e um potinho de graxa, rodar a via, né? E é uma lubrificação ineficiente, porque você passa a graxa hoje, passa alguns trens, ou então chove, e aí você perde aquele filme lubrificante, mesmo que o trem transporte aquela graxa para frente, acaba se perdendo, né? Se você não tiver uma rotina implementada, né, praticamente diária ali para passar a graxa, o que é muito difícil de se ter, você não tem uma lubrificação eficiente. E aí, a partir disso, a partir dessa problemática aí, eu resolvi pesquisar, né, os tipos de óleo para poder restabelecer o sistema embarcado. Aí eu procurei vários fabricantes, inclusive a Rocol, aí que o Caio, lá do Metrô Bahia, falou que usa. O sistema deles é Rebs, igual ao nosso, um fabricante também europeu, não lembro agora o país, mas é um sistema de lubrificação embarcada também. E aí eu pesquisei vários lubrificantes, o da Rocol com custo bem alto, né? O da Fuchs, que eu comentei, o original, que a Alstom recomenda também, era alto pra caramba. E aí eu pesquisei junto ao VLT, lá de Tenerife, na Espanha. Eles têm o mesmo trem que a gente, é o Alstom Citadis 402, é o VLT, e aí eu vi que o custo do óleo era bem bacana, apesar de ser importado, né, o óleo da Condat, não sei se vocês conhecem, com um custo bem acessível. Eu fiz a contratação da Vidon para poder fazer a medição do COF, né, o coeficiente de atrito, e aí nós fizemos alguns cenários para poder validar, né? A gente inicialmente mediu o coeficiente de atrito da via sem nada, deixei um tempo sem fazer a rotina de lubrificação manual, a via seca, né? Então medimos em 6 cenários. Via seca, depois a via com lubrificante manual, a Shell Gados,
3 dias após lubrificar uma condição, porque assim que você passa fica excelente, né? Então, assim, 3 dias depois que passa também foi testado o cenário 2. O 3, 6 dias após, e após uns dias de chuva, porque depois que chove, né, forma ali um óxido de ferro ali no trilho, e aí potencializa o ruído, né, o desgaste, e aí ferra com o roda-trilho, né? O outro cenário, eu já coloquei 50% da frota aplicando óleo pulverizado no flange de roda, né, 50% da frota rodando, e o último cenário com 100% da frota rodando com óleo, né? Não sei se eu pulei aqui algum cenário, acho que eu falei os 6. Bom, e aí começamos as medições. Em resumo, assim, depois eu até passo o estudo para vocês, para quem tiver interesse. Em resumo, né, o coeficiente de atrito para uma condição sem graxa nenhuma, sem nem lubrificante, ele ficou em 0,30. A Arema diz que para a face ali de gauge face, face de bitola, né, e o gauge face é 0,20. Então, a gente estava rodando com 0,30 sem nenhum lubrificante, né? O cenário 2 com o lubrificante também depois de 3 dias, aí foi para 0,22, tá? E depois do dia de chuva, que eu falei que é o pior cenário, foi para 0,41. Então, a gente provou por A mais B, através de medição, que realmente aquele ruído que a gente escutava depois do dia de chuva, ele tinha um porquê. O coeficiente de atrito 0,41, né? E aí foi bacana que a gente, fazendo o teste da frota, rodando com 50%, né, de aplicação, eu tenho trens pares e trens ímpares, né? São 32 trens na frota do VLT. Então, os trens ímpares, eu não ativei o sistema, desliguei lá o disjuntor do aplicador, e aí só os trens pares que estão lubrificando. E foi bacana, porque através disso eu vi que eu posso rodar com 0,19 de coeficiente de atrito, com 50% da frota aplicando, né? Então eu tive uma redução de consumo enorme aí de óleo, né? E aí foi bacana por causa disso, que a gente provou a eficiência do lubrificante e também provou que a gente consegue rodar com metade da frota aplicando óleo, né? Foi um trabalho bem bacana e estamos rodando até hoje. E a gente percebe isso também, porque os trens, quando chegam também para a oficina da Via, eles vêm também com filme na roda. Então, a gente está percebendo realmente a presença do óleo, né? E desgaste também. Eu tenho um ponto de medição que eu tenho amostral, é um contratrilho, num ponto, uma curva que vem todos os trens que saem do terminal lá da rodoviária, lá da Praia Formosa. E ali é meu ponto que eu tenho mais desgaste. E aí eu já percebi uma economia enorme ali no desgaste, né? Inclusive, nosso processo é soldagem in loco, né? A gente tem que fazer no local ali a ressoldagem do contratrilho, e é um processo que a gente terceiriza, né? É um processo demorado, tem que esmerilhar depois, e tem um custo alto, e a gente conseguiu reduzir esse custo também. É a experiência que eu trago aí. Depois eu até queria conversar um pouco com o Caio lá do metrô da Bahia, que eu tive alguns problemas com um lubrificador, né, da Rebs. É uma bombinha elétrica que ela pulveriza, né? E eu tive alguns problemas de corrosão interna nessa bomba. E aí eu tirei fotos, tudo, dividi a bola lá com o fabricante para ver o que ele diz, e ele pediu para mandar para ele. Na Alemanha, tá? Lembrei agora, Rebs alemã, né? E aí eu estou prestes aí a mandar para lá, para eles tentar identificar, de repente, se um problema de material, de fabricação, porque que com óleo, inclusive, o material se corroeu todo. A impressão que dá é que foram diferentes materiais ali de fabricação e provocou ali uma pilha ali dentro que corroeu, né? Mas é uma hipótese. Aí queria saber até do Metrô Bahia, que utiliza o mesmo sistema, qual é a experiência deles também. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia a todos. Bom dia. Meu fone está um pouco baixo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês podem me confirmar só? Legal. Bom, sim. A gente utiliza o sistema da Rebs, já vai fazer aí seus 4 anos utilizando aí na frota dos trens da série 2000, são 34 trens que fazem essa aspersão.
Inicialmente a gente usava uma graxa da Kluber, vou ficar te devendo o modelo dela, mas pelo mesmo motivo, ela era uma graxa muito cara, a gente optou pela Rocol na época, que era uma opção mais barata, e hoje ela desempenha bem. Nosso maior problema aqui com a parte de lubrificação é realmente períodos de chuva, e algumas questões que até o Everton está aí de via permanente que a gente está tratando junto, que gera um pouco mais de ruído, mas quando a gente tem um período de estiagem mais alto, a lubrificação forma um filme legal, né? Uma vez que nossa via não é subterrânea, a gente tem uma via no nível da rua aqui, então um período de chuva é muito complicado para a gente, além da umidade aqui de Salvador, que é muito alta. Sobre o equipamento em si, né? No início a gente teve muito problema, a gente teve muito problema de sobre-lubrificação, então você tinha patinagem, tinha trem que passava um pouco do PP da plataforma, então o fornecedor veio aqui, né, fazer um estudo junto com a gente, para definir assim, o melhor modelo, porque o equipamento ele tem vários modos de operação, ele tem por distância, ele tem por tempo, tem por tempo de distância, ele tem por curva, então assim, ele te dá várias possibilidades, e a gente utilizava o parâmetro de curva, só que como nossa via ela tem muitas curvas, ele acabava gerando uma sobrelubrificação no sistema, então você tinha torrões assim, de graxa nos trilhos que a gente retirava à noite, teve até um plano aí de passar uma noite aí limpando os trilhos para depois recomeçar esse estudo. Com o fabricante, a gente chegou aí utilizando a função contador, né, que é acima de 5 por hora, o trem ele dispara esse contador e a cada 2 minutos, que é um tempo experimental, né, totalmente empírico, que a gente chegou para a aspersão até ele formar um filme interessante. Agora, problema técnico assim, com o equipamento em si, como você falou, de oxidação dos componentes internos, a gente não teve. Talvez, não sei se pelo tempo que a gente utiliza ele aqui, não tenha chegado ao mesmo tempo que vocês utilizam aí, e talvez a gente tenha o mesmo problema, né? Uma coisa que é importante, despertou esse alarme aqui para a gente monitorar, talvez abrir um e ver como é que está por dentro, mas até hoje não tivemos nenhuma dificuldade. Mas o seu sistema roda com graxa, porque o meu é uma bombinha tão simples que tem que ser óleo, né? O meu óleo é 68, para ter noção, parece um óleo hidráulicozinho, 68. Então, botar graxa ali, eu acho que a bomba não vai aguentar, entendeu? Então, de repente, a sua bomba é diferente, né? A gente utiliza, uma graxa, né? Ele chama de graxa, mas ela é quase um fluido mesmo, porque o NLGI dela é 000. Então, assim, ela é um líquido quase. Ela é grafitada, então, comercialmente chamamos de graxa, mas ela é quase um óleo mesmo. A consistência dela, a viscosidade dela é quase de um óleo. Entendi. Assim, eu não sei se depois você gostaria de testar, né? Esse óleo da Condade que eu uso, tem um custo bem menor que o da Rocol, tá? Depois, se você quiser informação, ou quiser testar. Eu já anotei aqui, mas vou falar com você sobre isso aí depois, para a gente fazer esse benchmark aí, testar aqui também e monitorar. Na época eu perguntei até a CPTM, eles também têm um sistema e usa Rocol também. Eu queria a confirmação deles. Já tem um tempo já essa informação, eu queria só confirmar. Tem alguém da CPTM aí? Ei, Henrique, bom dia a todos. Gostaria só de você repetir essa pergunta, porque como eu estou na minha sala, então a gente tem algumas demandas aqui que chegou. Eu cortei tudo, perdão. Aqui a gente tem operado de duas formas. No início, a gente estava usando o VF com adaptação
estar fazendo, né? Já que a gente estava com um vale sem operação. E, porém, como a gente tem os trens da CAF, né? Eles têm o sistema embarcado, a gente voltou a utilizá-los. Acho que tem alguns colegas do material rodante aqui que saberiam especificar a questão da graxa que a gente estava usando. Eu sei que a última informação que eu tive, a gente teve um desenvolvimento há um tempo atrás de um fornecedor e depois a gente passou a usar a mole grafite, mas a gente está com também necessidade de aprimorar a graxa em si, né? E aí foi até bom essas indicações que foram dadas aí, tá? Agora, respondendo, acho que o colega da Supervia, a nossa ótica aqui é mais da lubrificação. A gente, na manutenção, enxerga muito como um conceito de segurança, tá? E depois a parte de economia, né? Mas a parte prioritária que a gente enxerga aqui, a gente zela mesmo pelo conceito de segurança que a gente teve um estudo de um acidente de desencarrilhamento que ocorreu há um bom tempinho atrás, com consultoria externa, né? A Technicontrol, que foi uma das possíveis causas foi identificada que se tivesse uma lubrificação mais adequada na curva, a gente tem umas regiões de curva de raio bem pequeno, que se tivesse a lubrificação melhor, né, quando ocorreu o acidente, que teria evitado, seria entendeu? Então, a falta da lubrificação adequada foi uma das causas também. Isso, exatamente. Henrique, é o Nelson aqui do Metro Rio, os que não me conhecem. E Renan, experiências que eu tenho até pelo tempo de via permanente, até para ajudar até no que você corroborar o que você falou aí. Aqui, nós tivemos a questão das agulhas, principalmente. Agulhas que nós chegamos a trocar, tivemos desgaste acelerado em 3 meses, quando nós colocamos aquela lubrificação física, usando aqueles antigos Portec ou os Empretex, nós conseguimos, a vida dessas agulhas passou para mais de 5 anos, né? Que nós trocamos a cada 3 meses, 4 meses, tínhamos que trocar a agulha, por desgaste, né? A gente foca muito em desgaste, um pouco diferente da Supervia. Agora, uma informação que é só para botar ruído aí na coisa. Quando nós instalamos lá no início, tentando instalar alguns da Rebs, nós chegamos a instalar um kit só, num carro A, né, um carro da frente. O que se percebeu, e depois a gente pesquisou, é o seguinte: como o nosso trem anda a 80 km, ou até mais um pouco, que é o caso, acho que da Supervia também, quando você aspergia essa graxa fluida, ela espalhava muito, até pela questão do próprio vento, tá? Não sei se por causa do túnel, que forma um canal, né, mais fechado, ou se a Supervia também tem esse problema. Tipo de ar, quando se aplicava, ele espalhava pela roda e você tinha uma lubrificação mais deficiente. Opa, então, eu não posso te responder com assertividade, até porque eu não acompanho de perto esse processo do material rodante, tá? Mas no nosso ponto de linha, que faz a lubrificação para a gente definiu uma velocidade de 10 km por hora, tá? Para fazer essa lubrificação, justamente por conta disso. A gente notou que a partir de 30, 40 km por hora, o alto de linha, a lubrificação já ficava ineficiente, muito em virtude da resistência do ar aí. Então, acho que, de certa forma, eu também compartilhei desse problema na Supervia, em uma escala menor.
Pro caso do VLT, eu acho que se aplica muito bem, né? Porque a velocidade do VLT é no máximo 50 por hora, e só em alguns trechos. Ele roda 20, 30 no máximo, né? E, por incrível que pareça, como eu fazia antigamente a lubrificação manual de graxas em curvas, tinha-se muitos relatos de condutor com dificuldade de frenagem, né? Porque a graxa, ela escorre tanto para baixo quanto para cima, né? Então, certamente, corria ali para o topo do boleto e para a banda de rodagem da roda. Então, tinha esse problema. E depois, com óleo, eu fiz essa verificação também, né? Será que o óleo tá sujando ali o topo do boleto, né? Como é que está essa questão? E aí a gente usa um gabarito de posicionamento do filme lubrificante. A Vidon forneceu isso para a gente, né? É um gabaritozinho para a gente ver. E aí eu realmente evidenciei que não tinha óleo. Inclusive, medi também o coeficiente de atrito no topo do boleto e não era também baixo, ou seja, não tinha lubrificante, entendeu? Então, para o caso do VLT, se aplicou muito bem. Inclusive, os bicos, né? Eu só tenho lubrificador em um eixo do trem. São 4 bicos, 2 de cada lado. Eu tenho um bico de cada lado da roda. Ele pega tanto externo quanto interno do friso de roda. Por quê? Porque o VLT é um truque queixo duro, né? Ele tem desgaste da roda e do trilho, tanto do trilho interno quanto do trilho externo. Ele vai comendo todo. É um trilho de gola, ele pega, imagina a gola do trilho ali, ele pega os dois lados, as duas faces. Impressionante. Então, assim, eu tenho que lubrificar os dois lados do friso de roda. Ele pega tudo. O que tiver que pegar, ele pega. E aí a gente viu também que o posicionamento dos bicos é muito importante. Então a gente tem um gabarito também para poder, na preventiva, e essa preventiva eu botei bem com a frequência bem alta, para poder a gente verificar se não está tendo desvio ali do posicionamento dos bicos, né? Se está bem preso e se está aplicando certinho no ponto. Porque se tiver aplicação errada, vai passar para a banda de rolagem, para o topo do boleto. Então isso é um item muito importante também. Mas por causa do VLT, eu considero que foi muito bom. Ô Renan, você depois pode passar esse material para a gente, cara? Tanto o seu estudo aí, quanto as graxas aí que vocês utilizam? Passo sim. Então, eu utilizo só um óleo, né? Só um óleo embarcado. Eu testei, quer dizer, usava essa graxa Shell Gados antes, né? E peguei orçamentos de outros óleos, mas não cheguei a testar. Então, eu tenho teste de graxa Shell Gados versus o óleo Bacumbat. Aí eu passo no e-mail do GPA para todo mundo, o que eu tenho de material aqui. Eu estou até escrevendo um artigo, aí depois que eu finalizar e tiver tudo consolidado, eu passo para vocês também, tá bom? Excelente. Eu só gostaria de saber também se mais alguma outra concessionária teve problemas aí com relação à frenagem, parada dos trens, em virtude da lubrificação. Lá no Metrô Bahia a gente esteve no início, quando estava ainda aprendendo a conviver com o sistema embarcado, mas depois que a gente chegou aí um fator dos parâmetros de utilização do produto, né, que é esse mesmo da Rebs, a gente parou de ter esse problema. E assim, as únicas ocorrências que ainda existem é em período de muita chuva, mas não é frequente. E vocês tiveram que, de alguma forma, alterar o padrão de condução dos maquinistas em virtude disso? Na verdade, lá a gente utiliza o CBTC, né, GOA 2, e ele vem com modo chuva, que ele mexe justamente nos parâmetros de aceleração e desaceleração do trem. Então, ele tem um modo chuva, literalmente uma chave que você aciona no trem e ele opera nesse modo chuva e evita justamente esse tipo de problema, né? Ele diminui as velocidades médias, atenua a frenagem e aceleração para evitar qualquer tipo de patinagem ou deslizamento. Então, a gente está munido por isso aí, de certa forma, né? Não elimina 100% dos casos, até porque de vez em quando a gente tem, mas não é nada muito grave, né? Geralmente é só um pequeno avanço na plataforma. Não chega a passar, né, da plataforma.
Eu estou respondendo aqui a Roberto no chat, mas eu acho que é o Ernesto, né? Ah, tá bom. Não, Antônio, respondeu aos dois, porque ela também é de via permanente, tá? Eu vou repassar para ela a resposta, pode deixar. Ô Henrique, eu tenho uma pergunta, eu posso fazer? Então, minha pergunta seria para o Luiz Gripe, lá em BH. Luiz, eu participei no final do projeto de instalação na frota mais antiga, a frota Cobrasma, dos lubrificadores da C+ Tecnologia. Esse sistema ainda está funcional? Fernando, especificamente confesso que tem pouco tempo que eu estou aqui em BH, eu posso confirmar isso contigo, tá? Se for a mesma especificação antiga, acho que eles mudaram não, tá? Mesmo sistema, tá? Não mudou nada não. Não, ok, obrigado. Eu sei que você chegou recentemente, a última vez que a gente se falou, a gente se viu em Recife, né? É uma satisfação falar com você. E aí depois, se você puder, de curiosidade, dar uma olhada para a gente também. É interessante, que foi um sistema muito interessante que nós instalamos na época, foi da empresa C+ Tecnologia, então, de repente, deve ser mais uma informação que pode agregar aí as necessidades aí, ok? Show, obrigado. Obrigado, Henrique. Eu queria só um ensejo aqui para responder o colega, o Fernando. Eu consultei aqui com os especialistas, né? É o mesmo sistema ainda, tá, Fernando? Essa empresa, né? Ela parece que é representante da Beca, né? Aí é o mesmo sistema até hoje, tá bom? Que a gente usa aqui. Beleza, Luiz. Só para deixar claro, né, nessa época eu era CBTU, eu não trabalhava na C+, tá? Eu era já aí da turma de BH. Isso. Valeu, obrigado, amigo. Assim, esse trabalho da lubrificação roda-trilha, ele é bem extenso, né? A gente pode querer se aprofundar mais, tem um mundo aí de tribologia para a gente se aprofundar, né? O VLT, eu estou
lógico, eu atendo material rodante, atendo oficinas, então o tempo que eu tenho assim, para dedicar um pouquinho à via, eu tento dividir a minha agenda aqui, mas é um assunto que eu gosto muito. E aí eu estou tentando também evoluir, né, como o Henrique falou, ter o número de taxa de desgaste, né? Então eu estou fazendo um cálculo também aqui do meu MTBT, do meu desgaste em diversos pontos da via, né? E depois a gente chegar aí no número aí de perfil ideal, né? A gente saber qual é o perfil ideal de roda, mas tem que ter todos esses dados na mão, né? Para a gente poder fazer esse estudo. Aí o Henrique, esse estudo aí do perfil de roda e trilho, como é que está o status aí? Eu soube também, pela- pelos bastidores, que tem um estudo em andamento. Como é que está esse negócio aí? Henrique, você tá vendo para você, que é o primo rico, imagina o primo pobre aqui. Eu tô esmerilhando na unha, na lixa de unha.
Ou então eu comprei a maquininha lá do MaxSense, lá da Gesmar, aquela maquininha pontual, né? Estou pensando em usar ela na via corrida. botar o pneu para correr. Caça com gato. Ô Henrique, João Vitor novamente, qual foi a consultoria que vocês utilizaram aí no Metrô Rio para definição do perfil? Entendi. Eu participei de uma consultoria na MRS pela NRC. Tudo, tá? Você ouviu o que eu falei? Não, que a Arrasco também já fez esse estudo para uma empresa aí, não me lembro qual. Isso. Não sei necessariamente, não sei. Não sei se é atrelado a isso ou não, mas eu sei que a Arrasco já fez uma vez um estudo desse, que eu vi numa documentação uma vez. O bom de fazer com consultor imparcial é que não tem interesse de vender máquina, né? Henrique, falando um pouco então de Brasília, já que você falou em Brasília, os estudos lá foram mais aprimorados por conta que a geometria da via lá é bem tranquila, cara. Quase não se tem curvas nas linhas de Brasília. E normalmente quem está fazendo os serviços lá em Brasília para reperfilamento é a Brix Engenharia. Bom, nesse ponto específico eu não sei te informar, entendeu? Foi no meu período que eu estive em Brasília, eu saí de Brasília em 2013. Se tiver alguém de Brasília aí, eu acho que pode estar passando mais detalhado. Eu sei que eles não faziam também a MV, era só via corrida. Mas detalhamento de qual que eram os números de curvas, eu não sei te precisar. Até porque eu chefiava a parte de material rodante, né? Então, foi só uma informação para contribuir, tá ok? Eu fico bastante preocupado porque a gente, quando faz o reperfilamento de rodas, a gente volta ao perfil original, né? Então você pensa num trilho que já tem desgaste. E aí você volta ao perfil original, né? É a pior condição, né? Pois é, eu não tenho perfil, né, ideal. Então eu estou correndo com isso para poder resolver esse negócio. Para a minha condição de via, qual é o meu perfil ideal de rodas, né? Pelo menos isso eu queria correr, eu queria andar, porque esmerilhadora para via, agora eu não vou conseguir também, né? Isso não foi pensado no projeto, infelizmente. Então, tem até máquinas pequenas agora que estão sendo oferecidas aí, até pela Voz do mesmo, umas máquinas menores, até para acoplar no caminhão rodoferroviário, que são bem mais em conta. Mas tem essa preocupação, né, de perfil ideal de rodas. E aí eu perguntei até lá para o VLT de Tenerife, né, da Espanha também, se eles tinham, e realmente tem, eles não voltam ao perfil original, é uma prática, né, não se voltar, você tem um perfil já depois que você tem que seguir. E eu não tenho isso, eu tô correndo atrás disso aí também, igual o Metrorio.
Eu acho que das operadoras, então, o que parece aí que é o metrô de Brasília, que tem mais bem definido esses perfis, né? Depois a gente podia, se pudesse compartilhar com a gente esse estudo aí, seria interessante. Não tem ninguém não, né? No metrô de Brasília. Não tem ninguém, Renan, mas eu te sugiro, a gente pode fazer contato com o Couto, o Marco Tadeu Couto. Hoje ele faz a parte de gerenciamento dessa área de rodante. Então ele já participa do grupo, eu já vi ele em outras participações aí, eu acredito que na de material rodante ele participou. Tá? Podemos fazer contato com ele. Eu tenho um contato aqui, eu não sei se tá o original, entendeu? Se quiser anotar aí, ó, é 61 3353. Coloca no chat, Fernando, por favor. Ah, tá ok. Beleza. Tá joia. Beleza. Você tem experiência, né, Henrique? Eu vou pedir a máquina do metrô lá da Bahia, que é tudo CCR também, vou trazer para cá para esmerilhar um pouquinho aqui. Pode, Caio? Pode. Pode, cara. Você pagando o frete, tá tudo certo. Será que a bitola, ele consegue cambiar para mim a bitola? 1435? Nossa. É nossa. Ela mesmo. Ah, meu Deus. Tô perdendo tempo, hein? Vou mandar buscar de rebote. É tudo CCR, agora é tudo Engemob, né? Virando uma coisa só. Então, tá mais fácil para essas coisas. Você está usando a máquina diariamente? Como é que está a rotina aí do esmerilhamento? A gente ainda não faz o esmerilhamento assimétrico, ainda é um estudo que até o Everton, que está aí, está encabeçando, vai encabeçar, na verdade, né? O Everton e a Lívia estão aí na reunião com a gente. Mas a gente faz hoje, quase todo dia, esmerilhamento de alguns trechos. Se eu não me engano, e Everton vai me corrigir, a gente terminou o nosso plano de ação, a corretiva, né? A gente estava inicialmente fazendo só esmerilhamento corretivo, e a gente já começou a fazer agora preventivo. Então, não temos ainda nenhum resultado concreto, mas, assim, de fato, um trecho de via esmerilhado, bem lubrificado após esmerilhamento, cara, é fantástico. É andar sobre a água. Não tem ruído, não tem vibração, excelente. Então, a experiência que a gente tem tido, e não é muita, é pouca, já tem visto que é muito benefício no processo de esmerilhamento. Quando passar essa pandemia, eu vou te fazer uma visita aí. Cara, você pode vir. No CIRT, acho que foi ano passado, não fui lá no Rio, eu falei, cara, tá portas abertas, é só vir. Ah, é verdade, tu estava lá. Lá no IME, né? Isso. Lembro de você. Beleza. Oi, pessoal, bom dia. Oi, bom dia, me ouvem? Perfeitamente. Então, infelizmente, né, eu diria que a gente está utilizando o esmerilhador ainda de forma não otimizada, né? Que seria avançar para esse estudo de esmerilhamento assimétrico, como o Caio falou, a gente ainda não o faz. A gente passou por um período longo de utilização apenas para fazer corretivas nas curvas. A gente terminou esse processo e está estudando o início do esmerilhamento preventivo, né? A gente está fazendo já algumas cotações, inclusive com a CH Vidon, para ajudar a gente nesse processo de implantação e de utilização melhor da ferramenta, que realmente tem um potencial gigantesco. Inclusive para atender não só a gente por conta das limitações geográficas que não impedem da gente avançar para ajudar outras operadoras também, se for o caso. Ele é fixo com a bitola standard. Ô Everton, se você puder
consultar aí, levar para cima essa informação de que o VLT Carioca tem interesse, né? Não sei se eu falei brincando aqui de pegar emprestado, mas não sei se de repente vai querer alugar a máquina. Como é que seria essa parceria? Se você puder perguntar numa oportunidade essa condição, tá bom? Esse tema já é um tema que circula, tá, Renan? Internamente. Primeiro, para a gente atender as nossas outras unidades, onde for possível, estender isso também. Tá? Se você quiser conhecer mais do nosso equipamento, sem problema nenhum, a gente pode passar todas as informações que você precisar aí. Não, quero sim, quero até ver pessoalmente, aí, como eu falei com o Caio, assim que tiver oportunidade, mas eu já vou cantar essa bola já, tá? Lá para falar com a minha gerência, com a minha diretoria, que tem essa oportunidade aí com vocês, para a gente ver como é que seria essa parceria aí de dividir essa máquina aí para a gente poder esmerilhar também aqui no Rio, tá bom? Mas a gente vai conversando depois. Tá? Perfeito, é isso aí. Sim. Eu vou falar muito pouco, mas só o que é interessante para mim é, por incrível que pareça, é um aprendizado com vocês. Eu não só quando eu falo muito, o Henrique fala muito quando a gente dava aula junto, que ele dava aula, ensinava e eu contava história. Mas eu aprendi muito. São duas coisas que eu fico feliz. Uma, ter um contato com vocês, saber que quando estamos juntos, todos ensinam, todos aprendem, mas, acima de tudo, é a evolução que o GPA está tendo e dando oportunidade de todos vocês se interagirem, e ali espero que isso cresça sempre para o bem da ferrovia brasileira. Um abraço a todos vocês. Bom dia a todos, senhores. Eu também vou falar muito pouco, é só reiterar, ratificar, né, que o GPA ele é um exemplo em gestão de conhecimento. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos vocês. Claro, foi excelente a reunião, muito proveitosa. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Só uma pergunta, vai ter coffee break? Bem lembrado, bem lembrado. Em homenagem ao Tossani, né? Tossani vai almoçar agora, hein? Bernardinho, almoço do Tossani agora, hein? 6 tapioca no Júlio, Verdenso. Abraço a todos, obrigado. Valeu.